Eu queria falar um negócio com vocês. Eu fiz um vídeo aqui no canal que ele fala sobre os layoffs de tech que poderiam acontecer. E eu quero dizer que eu acho que eu estava errado, tá? Sobre essa análise que eu fiz. Eu estava conversando com alguns investidores, pessoas de fora, entendendo o que estava acontecendo, vendo os reports de Meta, Facebook, né, da Amazon, do Google, e falando, pô, essas empresas estão já usando 80%, 90% de inteligência artificial e seus modelos para gerarem código, e um programador ele tá não sei quantos por cento mais produtivo e vai ter um layoff gigante e todo mundo vai perder o emprego, os programadores, e já era, e ferrou, e enfim, eu falei sobre isso. E cara, de novo, o meu ponto aqui nesse canal não é ser o mensageiro do apocalipse, assim, muito pelo contrário. Mas eu também não ajudo não falando a verdade sobre o que está acontecendo. E passado algum tempo, eu acho que, cara, eu estava errado na análise, porque nem essas empresas começaram a desligar essas pessoas. E na verdade, eu acho que eu estava um pouco traumatizado, porque no período que a gente ficou em casa, lá 2020 e 2021, houve uma enxurrada de capital, de venture capital dentro das empresas de tecnologia no Brasil e fora. E, cara, houve uma demanda muito grande por programadores e pessoas de tecnologia. E as empresas tradicionais começaram a contratar e o mercado ficou meio maluco, tinha mais oferta do que demanda, os salários foram lá para cima, uma dança das cadeiras enorme. E obviamente que, cara, foi uma ilusão que aconteceu, dificilmente acontecerá de novo nos próximos capítulos. E quando, bum, a galera acordou assim e falou, cara, o que a gente tá fazendo, né? Aí sim, todo dia você entrava aqui, Brasil Journal, Neofeed, startups.com.br, empresa A faz layoff, startup não sei o que faz layoff, o Google demitiu 10 mil colaboradores e vai lá o CEO do Google falar, o Mark Zuckerberg também falou que demitiu, não sei o que. E acho que por estar traumatizado e ver o que estava acontecendo, os reports dessas empresas, eu falei, pô, isso vai acontecer de novo, cara, deixa eu falar pra galera também ficar um pouco mais preparada, tal, não sei o que. E eu, pelo menos, Rodrigo, não tô vendo isso acontecer, tá? Eu não estou vendo isso daí acontecer, o que é bom, né? E eu vou te falar porque eu acho que isso não está acontecendo. E é normal você errar na análise, né? Porque não é porque você é muito experiente e você conhece o mercado, você está no mercado há anos, que você sempre vai acertar. Se fosse assim, os analistas financeiros sempre acertariam e, cara, fariam muito dinheiro, né? Muito mais dinheiro do que eles já fazem. E não, às vezes você erra na previsão, às vezes a leitura é errada, às vezes existe um fator que você não considerou. E um dos fatores que eu não considerei foi, tipo... essas empresas são early adopters, né? Tem aquele livro Cruzando o Abismo, Atravessando o Abismo, e ele fala da curva de adoção da tecnologia e de produtos de tecnologia. Então você tem os early adopters, os entusiastas, e depois vem o mainstream e os late adopters, né? Pessoas que vão adotar depois. E cara, essas empresas que estão desenvolvendo esses modelos e adotando os próprios modelos para gerarem código são os entusiastas, os early adopters. Então é tudo muito novo, cara. Então, até isso vir para o mainstream, até isso vir para as empresas mais tradicionais, até isso chegar de uma forma... Cheguei mesmo, acho que tem um tempo ainda. Na minha cabeça, uns 2, 3 anos ainda, tá? Então essa foi a leitura um pouco equivocada aí que eu fiz, assim. E aí a parte boa é a parte da oportunidade. Então, assim, quando houve a questão dos layoffs, cara, tava muito... Porra, agora não tem vaga e agora tem a questão da oportunidade. Porque, assim, lá na Docket, né, a gente levantou a última rodada 100 e tantos milhões de reais. E onde a gente fez investimento? Basicamente no time de comercial, time de vendas, em tecnologia. Recentemente a gente tem diminuído os investimentos, né? O time está mais estabilizado. Mas recentemente eu fiz investimentos no time de tecnologia. Aonde eu fiz investimentos no time de tecnologia? No meu time de Machine Learning, Inteligência Artificial e criação de agentes e uso de modelos, Large Language Models. E eu falei, cara, eu estou investindo nisso. Aí eu comecei a ver ao redor, falei, pô, as empresas estão investindo nisso. Então, assim, não está... E os outros times, né, de plataforma, de sustentação, de back-office, cara, a gente não está desligando.
E sim, a gente está investindo. Então, assim, não é o contrário de layoff, as empresas estão investindo. Então, não só na Doct, na minha empresa, mas eu estou vendo isso acontecer em outras empresas. Perfeito? Então, assim, o que é bom pra gente, cara. Então, assim, a área de tecnologia, ela sempre foi uma área muito diferenciada. Existe crise, mas as pessoas da tecnologia, elas sempre estão em boas posições, né? E aconteceu um momento recente que foi meio traumatizante, mas, de novo, acho que a gente está com uma oportunidade grande. E a oportunidade é tão grande que é o seguinte, galera, tem gente que nem sabe o que é chat GPT ainda. Eu tava cortando o cabelo outro dia, falei do chat GPT pro meu cabeleireiro, ele falou, cara, não sei, acho que eu já ouvi falar. Então, assim, tem gente que nem sabe o que é o chat GPT, que é a ferramenta mais user-friendly e conhecida. E tem gente que nem sabe. Imagina a gente que sabe o que é. Imagina a gente que sabe todos os modelos que existem, imagina a gente que está usando isso por APIs dessas empresas, com a documentação super avançada, com as bibliotecas mais recentes para construir solução, criar produto, aprender. Cara, eu acho que a gente está na maior oportunidade do mundo em termos de tecnologia, muito maior do que quando surgiu a internet. A internet surgiu lá em 97, o boom mesmo, assim, né? 96 por aí, 95. E olha o que foi construído em cima da internet. Depois veio essa coisa maravilhosa aqui, né? O celular e os aplicativos. Então foi o surgimento dos aplicativos bilionários. Depois infraestrutura de nuvem que, né, fez com que empresas de internet e mobile também crescessem pra caramba. E agora a gente tá nessa questão da IA, né? Da IA generativa e de ter todas essas ferramentas para construir produto e solução. Então eu acho que essa era que a gente está, ela é muito maior do que a era da internet. Então olha a oportunidade. E quem chega primeiro bebe água limpa, né? Pega as oportunidades. Então assim, cara, a gente está nesse momento, assim, nesse momento. E, não vai ter vaga, vai ter layoff, não importa. Primeiro que eu acho que não vai acontecer. Primeiro que eu acho que tem muita empresa, muito problema para resolver. Então assim, vão ter novas vagas para esse tipo de pessoas de tecnologia e obviamente que você vai ter que se adaptar para essa necessidade e aí nada muda porque sempre foi assim, a gente sempre teve que se adaptar. Mas, cara, vamos supor que não existam vagas, a oportunidade está aí para você usar todo esse conjunto de ferramentas para criar produto, para oferecer serviço. Eu tô aqui para fazer um vídeo com umas pessoas que me seguem, que falam, pô, assisti seu vídeo, montei uma consultoria de AI, já tenho 3 clientes. Então, assim, a demanda tá aí, cara. E são os low hang fruits, assim, né? São os frutos mais baixos. Então, se você quiser começar a testar esse tipo de solução, oferecer, tem gente pagando por isso. As empresas estão com esse nível de consciência que precisam desse tipo de tecnologia, então existe esse tipo de conversa. Então é isso, eu queria fazer um contraponto ao meu próprio vídeo, então não existirão possíveis layoffs, muito pelo contrário, eu acho que a oportunidade ela é imensa, tanto para vagas, para você se diferenciar e entrar no mercado, e para você construir empresas, soluções e produtos, enfim. E é isso, tá? Então queria fazer e documentar isso nesse vídeo. Cara, os meus vídeos, eles sempre vão apagando a luz assim, né? Porque eu trabalho aqui na minha empresa, na minha startup, e eu deixo pra gravar isso no final de tarde. E aí, assim, a luz vai apagando. Mas é isso. Pessoal, tô lançando uma comunidade também de programadores. Falei disso no meu Instagram, né? A princípio a ideia era programadores em fase inicial, que querem fazer diferente do status quo e da normalidade, tem nenhum problema em ser um programador normal, mediano, mas a gente sempre gostou aqui na empresa de ter programadores fora da curva, né, que querem entregar mais, que têm mais fome, mais vontade, que querem crescer, que querem construir sua vida utilizando tecnologia como meio, como veículo, e que eventualmente queiram empreender. A ideia começou assim, mas eu já estou abrindo mais. Não vou filtrar por programadores em fase inicial. Estou abrindo programadores e pessoas de áreas correlatas à tecnologia. Então, assim, vou falar mais sobre essa comunidade aí nos próximos dias, próximas semanas. Então, se você tem interesse, me segue no Instagram. Não tem link para nada para aplicar ainda, não tem landing page, não tem muita coisa. Mas vai ser um lugar que a gente vai falar de coisas diferentes. Não é um curso de programação.
Não é uma comunidade que simplesmente as pessoas entram lá e falam de... Não, é um lugar que, cara, eu quero mentorar vocês, trazer toda a minha experiência de 30 anos. A tecnologia transformou minha vida, como eu já falei várias vezes. Eu cheguei em lugares muito grandes, né? Eu tenho uma experiência diferente, né? Assim, de ser um programador autodidata, trabalhar em multinacionais, Brasil e mundo, depois fundar minha própria startup de 10 anos, levantar centenas de milhões de reais, faturar milhões, a empresa vale centenas de milhões. Cara, acho que tem um aprendizado que não se fala na internet aqui, né? Então eu quero trazer, por exemplo, dessa comunidade uma apresentação que eu fiz para uma empresa global em inglês, para que você tenha insights em cima dessa apresentação para montar sua empresa, ou para você ter uma promoção no seu trabalho, porque você está trazendo uma forma diferente de fazer as coisas, enfim. Então, eu acho que a minha carreira me deu uma coisa muito valiosa que eu preciso compartilhar, porque eu não vejo isso sendo muito compartilhado por fundadores técnicos de tecnologia, beleza? Então, a comunidade está aí, a gente vai falar muito mais sobre a comunidade. Cara, tamo junto, vou finalizar esse vídeo por aqui. Já tá apagando a luz de novo, isso tem sido uma praxe dos meus vídeos, não tô usando iluminação artificial, então vai apagando. Então antes que apague a luz por completo, eu vou ficando por aqui. E bora, tamo junto, bora usar a tecnologia para transformar nossas vidas assim como transformou a minha. Fala pessoal, Rodrigo aqui, essa é a terceira tentativa que eu tô tendo de gravar esse vídeo. A primeira não gravou o áudio, a segunda desfocou minha cara inteira e eu vou gravar esse vídeo hoje, custe o que custar. Isso daí é o empreendedor, cara, isso é o empreendedor. Você fala, não, beleza, vou gravar um vídeo e tal, não sei o que, não vai ter problema nenhum. Terceira tentativa. Então isso é engraçado, já fica o primeiro aprendizado, né? A gente acha que a gente vai fazer as coisas, elas vão dar certo de primeira. E, pô, às vezes você tem que fazer 3, 4, 5 vezes até dar certo. Mas o ponto do empreendedor é até dar certo. O ponto do programador brilhante é, cara, eu vou fazer isso aqui até eu resolver, até eu conseguir, tá? Então já fica o primeiro aprendizado. Outro dia eu tava falando lá no meu Instagram, assim, cara, sobre isso, sobre o processo, né? Que a gente quer chegar no lugar final e tal, mas é importante gostar do processo, se apaixonar pelo processo, porque senão você não aguenta. E tenho feito alguns vídeos e alguns comentários, pô, às vezes cansa, né? Pô, a gente faz, não dá certo, tem que fazer de novo. Eu falei, cara, é assim mesmo, tá? E eu consigo aguentar esse processo aqui, mesmo falhando, né? Mesmo dando errado, porque eu faço isso desde os 10 anos, então são quase 30 anos e eu já entendi que o processo é assim. Que o processo, às vezes ele não vai dar certo, você tem que tentar fazer de novo e é isso, assim, tá? Então fica o primeiro ensinamento aí, as coisas às vezes não dão certo,